Olá, aqui é a Nádia Nobre e nós estamos em mais um episódio do podcast Colmeia Connect, o videocast do Colmeia Connect Hub, que é o nosso hub de conexão entre mulheres empreendedoras. E nada melhor do que falar sobre mulheres empreendedoras, sobre empreendedorismo feminino, do que estando com outras mulheres de negócios. Sempre é uma honra receber cada mulher, cada membra Colmeia aqui nesse espaço que nos acolhe. Né, hoje nós vamos falar, dos bastidores, por trás da beleza, da profissionalização dentro de uma área de estética, da valorização de um segmento bem específico que se chama de lash terapia, e também uma história de superação da nossa membra aqui, que é a Rosier Couto. Muito prazer Tudo bem, Lária, aqui. o prazer é todo meu. ter essa conversa aqui em outro ambiente, né, a gente sempre se encontra, sempre sabe algumas pitadinhas sobre a vida. Foi muito bom, conhecer um pouquinho mais da Rosier e vai ser um papo com certeza muito inspirador aqui, não só profissionalmente, não só para quem é da área da estética ouvir sobre outro profissional da estética, mas com certeza, para uma mulher, para toda mulher, não só uma mulher empreendedora, entender a inspiração que é a sua vida, né, a sua vida de origem, a sua vida profissional, quanto que você busca e você reforça e você luta a importância da profissionalização ética, de uma profissionalização realmente de formação, o quanto que você dá muita, atenção para isso, e isso não é comum, então é muito bom receber pessoas que têm essa preocupação por aqui, né. Gostaria de agradecer também o estúdio Rocket que nos acolhe aqui em toda a gravação de podcast de uma forma tão profissional, acolhendo não só a mim, a Roxa aqui, facilitadora do projeto, mas a cada membra tá aqui. Obrigada a cada café, daqui a pouco eu vou receber a conta de café lá em casa. Então muito obrigada. Eu quero falar um pouquinho antes de eu começar a dar voz para a Rosier. Quem é a Rosier? Rosier é uma biomédica, tricologista clínica, empresária, professora, palestrante. Ela é especialista, né, dentro dessa área da estética em saúde dos fios, né, todos os fios, né. Todos os dias. A lash terapia, que são os cílios, é algo muito mais que ela tem uma formação específica, mas a tricologia dela e o cuidado com o fio, seja o fio do cabelo, o fio da sobrancelha, o fio dos cílios, né, Fio da barba. da barba, foi, tô aqui só nas mulheres, né. Ela é sócia da Untop Brasil, ela é sócia e professora também da Lash Learning School, que é uma escola que ministra cursos sobre saúde dos cílios e sobrancelhas. Ela tem um reconhecimento da Bratec e a Blatter, né, é palestrante na área de realce da beleza natural. Olha, olha, olha que honra. Não só de Falar ter aqui. saúde é beleza natural. É. Não só te ter aqui dentro do podcast, como te ter no Colmeia de uma forma muito ativa, te ter na vida, tá sempre ali no seu espaço. Eu sempre agradeço no íntimo das minhas orações, em cada mulher que eu falo que bom que ela continuou, que bom caminhar do lado de algumas pessoas, e o seu nome com certeza tá nessa lista. Muito obrigada. Isso é muito bom. Muito obrigada, Rosê. Aqui você que é uma referência, ajuda a transformar vidas. Eu não sei se você tem o hábito de falar da sua vida assim, dessa forma, então vamos falar de todas as nuances, né. Vamos Na roda da vida, a gente não vai se concentrar só ali no profissional, porque eu acho que a gente carrega quem a gente é hoje é uma composição de tudo que a gente viveu, de toda a nossa história. E com certeza se você tá onde está hoje, é o que você é hoje, é pela sua história aí de vida. Você que já teve aí uma trajetória profissional e outra totalmente diferente da área da estética, Nossa, a né. gente vai conversar sobre isso, vocês vão ver como uma pessoa pula de um lugar para outro de Ela uma fez forma uma diferente. transição, né. Fiz. Você saiu Fiz algumas vezes, né, na vida eu tive que fazer transições. ela E veio da profissionalmente não foi diferente. a última antes de entrar na área da estética, mergulhar e não sair mais, você estava eu não sei se a gente fala, né, da área militar, mas é na aeronáutica, Eu né. estava na aeronáutica, mas depois eu saí da aeronáutica, eu fiz o curso de design de interiores
e me especializei em história da arte para design, né. Tive durante muito tempo, essa loja ainda existe em Lagoa Santa, Belo Horizonte, uma loja especializada em design de primeiro quartos para bebê, chamada Mamãe Coruja. Essa eu não sabia. Adoro essas novidades, você Existe chega até sobre hoje. hoje. Eu achei que já tinha pulado da Não, aeronáutica. não, não, eu saí da aeronáutica, né, porque na aeronáutica a gente tem um quadro que se chama de temporários, né, então trabalhei na aeronáutica, saí, quando eu saí, e eu já saí, assim, mudando de um estado para outro, né, saí de Belém, porque trabalhei em Belém, saí de Belém e fui para Minas. Aí chegou lá, sempre, né, pela minha história de vida, eu sempre tenho que estar estudando, trabalhando, produzindo. E aí eu disse assim: "Não, eu quero fazer, o que que eu vou fazer agora?". Aí eu decidi entrar e fazer design de interiores, fiz design de interiores no INAP, né, que é uma faculdade que tem lá em Belo Horizonte, que é uma de referência em design, tive até CREA, pra você ter uma ideia. E aí fiz, e quando eu me formei, sempre querendo sair da onde todo mundo estava indo, né. Então eu disse: "O que que eu vou fazer agora com a minha formação?". Eu não quero trabalhar, não quero fazer o projeto como todo mundo faz, eu quero algo diferente. Na época, eu tinha intenção de trabalhar com luminotécnico para obra de arte, porque a obra de arte ela precisa de uma iluminação correta, por causa para não degradar, o material, não degradar a cor, tudo. Só que não é uma realidade. Eu estava ali em Belo Horizonte, na região de Minas, que é muito rico em museu, mas não é uma realidade assim. E aí eu disse: "Nossa, e agora?". Fiz uma especialização fora, um curso que a própria faculdade na hora, produzia pra gente, que era na Turquia e na França, de especialização de história da arte para design. Passei um tempo lá com eles, fazendo esse intercâmbio. Aí voltei e disse: "O que é que eu vou fazer?". Aí me veio na ideia, eu disse: "Eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com o primeiro quarto". Ninguém estava falando isso, porque termina a faculdade, você está própria para terminar ali o curso, você fica: "O que que você vai fazer?". "Ah, eu vou trabalhar com desenho de móveis". "Não, eu vou trabalhar com projetos para empresas, comerciais, vou trabalhar com residencial". Eu disse: "Não, eu não quero isso, está todo mundo falando isso, eu quero algo diferente". Aí me veio, até num percurso desse curso que eu fiz fora da faculdade, esse intercâmbio, eu vi algumas coisas de criança no exterior, eu disse: "Não, eu vou trabalhar com isso". E aí abri uma loja, né, e a loja começou com o primeiro quarto, e aí o projeto já pedia um pouco mais de itens de decoração, aí entrou não só o projeto como itens de decoração, daqui a pouco entrou o enxoval, e aí foi crescendo, crescendo, só que na época meu ex-marido foi transferido para o Rio. E aí mudei para o Rio, tive que vender a loja, vendi até para uma cliente que gostava muito do projeto. Quando eu cheguei no Rio, e aí, vou trabalhar com design? Eu não conhecia ninguém. E você, a gente que é design sabe, né? Você faz um projeto lindo, mas você precisa de um bom marceneiro, você precisa de um bom eletricista. E aí um erro em um profissional desse acaba com o Com seu sua imagem, né. exatamente, com o seu projeto. E eu não conhecia ninguém no Rio. E eu disse: "E agora? Eu preciso ir aí, eu preciso fazer outra coisa". E eu gostava da área da estética e de saúde. É o belo, né, eu acho que essa questão do se fosse para pegar os valores, o belo tá ali na sua Tá natureza, o todo criativo, o belo, porque sai de uma essa eu acho que eu já tinha ouvido falar alguma coisa como o seu encantamento com a área do design, mas não que você tinha tido uma loja, empreendido nesse isso daí para mim é super novo. tive que a loja chegou a sair em revista, naquela Bebê e Mamãe, eu acho que é No Crescer, do projeto, porque na época era um projeto inovador e estava entrando no mercado o Provençal, como um forte da área da Que até hoje é, né, exatamente, mas estava entrando naquela época. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer, ir para feiras, e o negócio começou a acontecer. Eu me lembro que teve uma feira que tinha em Lagoa Santa, que a gente conseguiu pegar um estande e transformar num quarto de menina. E eu me lembro que fez o maior sucesso na época, no estande foi uma das sensações da feira, porque a gente conseguia aquele estande mesmo, sabe, de que modular tudo, a gente conseguiu transformar só com coisas que eu tinha na loja. Virou um quarto ali, papel de parede, um monte de coisa. Então o design, a beleza tá um pouco, talvez eu não tinha essa visão que você deu agora, eu não tinha ainda tão percebido, mas eu acho que era exatamente isso. é vocacional, né, a gente estava conversando em outro episódio com a Fernanda, que fala muito de transição e ela fala sobre a gente fazer essa
orientação profissional, e o quanto que isso é um valor, às vezes, essa questão do belo ser ou artes ou a beleza, porque hoje você trabalha ainda nessa, não, com a realce da beleza, né, seja dos imóveis. E aí o pezinho na estética veio ali na sua mudança para o Rio? Foi para o Rio, que eu decidi entrar na faculdade da área da saúde, né, entrei fazendo fisioterapia, e eu queria trabalhar com estética. Aí, naquela época, né, porque as coisas agora mudaram um pouco, mas naquela época, para você trabalhar com preenchimento, para você trabalhar, o fisioterapeuta ainda não podia. Hoje já pode, mas naquela época não estava podendo. E aí eu disse assim, então eu vou mudar. Aí mudei a faculdade na época para biomedicina, né? Só que aí o que que aconteceu? Eu entrei, passei por um processo pessoal de separação, tudo, e os meus recursos financeiros caíram um pouco. E eu decidi arranjar algo, na época, que me ajudasse a sustentar a faculdade. E aí eu conheci a Extensão de Cílios, né, a Extensão de Cílios foi um projeto para me ajudar a pagar a faculdade. E começou, deu certo, foi dando certo por causa de algumas pessoas, depois a gente vai falar de parceria, por causa de algumas pessoas que apareceram no processo. E começou, deu certo, e aí na faculdade eu me disse assim: "E aí, como é que eu faço? Quando eu me formar, eu continuo nisso daqui que já está me gerando um ganho, ou eu vou entrar no mercado que eu sou recém-formada, e aquilo tudo eu já estava um pouco mais velha, concorrendo com gente mais nova", eu disse: "Não, eu vou continuar". Então a extensão de cílios apareceu dessa forma. Viveram como sobreviventes. Exatamente. E aí você teve um olhar mais estratégico, de mais maduro e estratégico, de falar: "Se isso já continua, como eu posso implementar e aperfeiçoar isso em um outro nível?". Talvez foi esse o seu pensamento. E a extensão de cílios me salvou 2 vezes, porque ela me fez isso me ajudar a pagar a minha parte acadêmica, como ela abriu o meu olhar para a tricologia, que foi ali que eu percebi, eu disse assim: "Olha, eu estou trabalhando aqui com um fio que eu não conheço, que eu não sei a fisiologia dele, como é que ele funciona, se o que eu estou fazendo está fazendo mal a ele ou não". Aí foi quando eu decidi, eu vou fazer uma especialização em tricologia. E entrei para tricologia e acabei me apaixonando pela tricologia clínica. Então hoje eu atuo como tricologista clínica, né, dizer assim: "Ah, ela é biomédica", não, a gente é aquilo que a gente faz. O principal hoje É ecologia clínica, né. A biomedicina foi uma faculdade, né, mas o que eu sou, eu tenho um amigo que sempre falava isso pra gente, é aquilo que a gente executa. Não adianta, se você é engenheiro e você trabalha como chefe de cozinha, você é chefe de cozinha, por mais que você tenha formação como engenheiro. Então você é aquilo que você executa. E aí eu disse assim, eu entro na questão eu falo, tem um amigo que fala que é o verbo to be, né? O verbo to be é ser e estar. Então ele entra nesse eu sou ou eu estou. exatamente. Então eu sou biomédica, eu sou tricologista e estou tricologista clínica, né? Porque ele tem esse sou e estou o tempo inteiro, né? Mas eu sempre digo, a minha paixão hoje é o sou de agroecologia. Eu durmo e acordo pensando em cabelo, pensando em pelo, como é que eu posso ajudar, o que que eu tenho mais para aprender. Então, tricologia para mim hoje é o que eu amo, e foi a extensão de cílios que me levou para esse mercado, né, uma coisa vai, aquilo que você fala, uma coisa vai puxando a outra. Mas você sempre com essa mentalidade de inovação também, né? Porque você trouxe isso por questão dos móveis que eu não sabia, né? Do design. E depois eu te mostro umas fotos dos projetos mesmo que você vai ver. Era bom ver o seu olhar estético que você tem quando entra na sua clínica, o quanto que tem ali de estética que você traz isso daqui também. Então tem isso daí já muito seu. Mas antes da gente entrar na profissionalização da estética, é muito bacana ver, e como a gente está em dias de gravação hoje, né, esse é um podcast gravado, e que a gente fala das nossas paixões, da nossa história e como a gente não se conecta do que a gente é, né. E uma vez você me contou isso, e às vezes eu falo: "Putz, não quero ter um tom tão curioso de saber um pouquinho mais", porque tem coisas que a gente escuta como ouvinte ou como: "Putz, eu quero saber um pouquinho mais", uma história que você tem, não sei se você fala isso tanto ou tão abertamente, da sua vida ali de origem, né, você não nasceu nem no Brasil, né?
tenho uma Você tem um pezinho em outro lugar, você tem uma história de que tudo é uma dúvida na realidade, né, tudo, nome, hora de nascimento, onde nasceu, quem é, assim, é é uma dúvidas que eu carrego, né, não sempre são poucas pessoas que eu converso sobre isso. Quem me fez até pra te falar a verdade, eu acho que eu tenho o quê? Eu conheci a Kenia Gama, quem me ajudou a começar a falar sobre isso foi a Kenia Gama, do Mulheres Brilhantes. Eu conheci, eu acho que tem uns 6 anos, alguma coisa assim, e eu não falava, e eu fui pra uma imersão com ela, e ela na hora eu tive que contar a minha história ali, e eu não falava, porque para mim falar me diminuía. As pessoas iam saber da onde eu vim, e aquilo para mim não era, como se diz assim, Nada algo agregador. exatamente, não era, eu tinha que mostrar que eu já era aquilo, que eu nasci daquele jeito. E ela chegou para mim e disse: "Não, muito pelo contrário, você tem que contar como você começou, como você começou, você vai inspirar outras pessoas". E eu tinha uma dificuldade, tanto que eu contava e chorava, e ela dizia assim: "Olha, quando você começar a contar sem chorar, tá na hora de falar. Só que só vai chegar a esse ponto na hora que você começar a contar". Então eu seleciono as pessoas, às vezes, que eu conto, eu dou pinceladas, assim, às vezes a gente conversando, aí eu vejo uns olhares curiosos querendo saber um pouco mais, só que eu vou me contendo, mas hoje eu vejo que tá na hora de começar a contar um pouco, né, uma história que na realidade, nem eu sei direito, Você assim. tem flashes ou sabe informações Exatamente, flashes. coisas que pessoas me contaram, né, e ali e saber o que hoje para mim isso é bom, porque eu consigo ver que, a gente não tem uma coisa que diga assim: "Fulano vai dar certo porque ele nasceu assim", né. Porque se você olhar, eu tinha tudo para dar errado, mas para dar errado pesado, que nem diz o povo mineiro, de com força, né, sabe. Era dar e fui assim, não que hoje eu seja, mas o que eu sou hoje e da onde eu vim, né, é claro, aí entraram, que a gente conversou, as parcerias no meio, né. Então você dá o nome de parceria, né, porque tem gente que pode dar o nome de anjos, né, mas você teve essa história mesmo de palavra que mais define é de abandono, né, É. e que você, foi para sempre com esse pensamento talvez, você já nasceu com esse DNA e que um chip de que eu preciso ser a mais ou além ou inovadora, eu acho que toda essa sua busca por ser algo mais, ela também pode ter essa tá ali no seu DNA desde essa época, né, "Não, não posso ser mais ou menos, eu tenho que me superar, porque tem que ser mais, é assim que eu vou conseguir". E você chama de parcerias, né, Uhum. essa questão que é o que para você é o que você não precisa contar toda a sua história. Não, hoje eu fico mais à vontade. É porque vai ter pontos que eu também não vou saber contar, né, porque aquela ali, porque a gente não sabe, até a questão de abandono. A palavra abandono, não sei se é porque o que que acontece, o que que aconteceu? A minha mãe me deixou aqui em São Paulo, eu não nasci em São Paulo, mas fui registrada aqui. Ela me deixou aqui muito bebê, bebê mesmo. E eu tenho um flash na minha cabeça que eu não sei se foi que alguém contou, se foi algo, eu lembro do meu sapato, e eu tinha menos de 1 ano. Eu me lembro do meu sapato no dia que ela me deixou nessa casa, que era a casa de uma senhora que aqui em São Paulo tinha isso, não sei se ainda tem, de mulheres que têm uma renda cuidando de filhos de outras mulheres, para essas mulheres trabalharem. E ela me deixou lá, dizendo que ia trabalhar e que "X dia ia voltar", e aí ela não voltou. E eu fui ficando, só que nessa trajetória ela apareceu alguma vez nessa casa. Ela apareceu e sumia, aparecia e sumia. Então eu nunca olhei isso como um abandono, eu olhei como uma ausência. Eu tive uma ausência. Pai, não se sabe ainda, agora que apareceu uma possível irmã, que é uruguaia e mora, a Cíntia, beijo pra Cíntia, e mora, no Rio Grande do Sul.
e existe uma grande possibilidade do pai dela ser meu pai, né, a gente se conectou, falta fazer um exame que às vezes trajetória profissional não deixa muita gente fazer. E assim, não tinha histórico de pai e tinha essa mulher, essa ausência. Depois que eu cresci, que eu fui vendo que foi um abandono, né, porque ainda aconteceu dela me deixar nessa casa, essa senhora ficou comigo, me assumiu, mesmo não podendo, aí ela faleceu, a nora dela me assumiu, me batizou, pra gente ter uma ideia, fui registrada com 5 anos só, eu fiquei até os 5 anos, aí eles diziam assim: "Olha, ela nasceu na Venezuela, tá aqui o documento e a mãe trouxe pra cá". Aí depois: "Não, ela nasceu em tal canto". Sei que eles conseguiram me registrar para eu poder entrar na escola, me registraram aqui em São Paulo, e eu sem saber história nenhuma, não sabia nem meu nome, porque como eles tinham dificuldade de chamar meu nome, eu cresci sendo chamada de Rosinha. Então quando eu fui a primeira vez na escola que chamaram meu nome, eu não respondi, porque nem eu sabia que aquele era meu nome, na chamada. Daí que eu fui "Não, não é meu nome não, meu nome é esse", "Não, tá aqui, o seu nome é esse". Eu não sabia, para mim meu nome era Rosinha. Aí que eu fui saber a história do meu nome, como e nisso tem uns 3 nomes ali envolvidos. Daí eu comecei a a pessoa que cuidava de mim dizer assim: "Não, você tem que ser chamada pelo seu nome de batismo, o nome que a sua mãe te deu quando você nasceu". E aí mas sempre me chamavam de Rosinha pela dificuldade de chamar o nome. E, fui criada nessa casa por um tempo, só que aí essa senhora faleceu, aparece a nora dela me assumiu como madrinha, e a minha mãe, eu estava ali com uns, acho que uns 9 anos, ela apareceu e disse que queria ficar comigo, e me retirou dessa casa. Só que ela não deu conta de ficar comigo e me deixou em outro lugar, em casa de pessoas que eu não conhecia, e nessa fase foi pior, porque dessa casa eu fui indo para outras casas, porque: "Ah, não dá para ficar. Não, não tenho condições". E eu fui, e ali eu fui crescendo até me ver adulta. Crescendo na De casa casa em casa. de casa em casa. E assim, eu me lembro que até o meu primeiro dia escolar, eu fui sozinha. Sozinha, sabe o primeiro dia escolar que a pessoa que eu morava, ela disse assim: "Olha, a sua escola é ali, você vai andar e às vezes você chega lá, você fala seu nome e entra pra sala", que era o meu primeiro dia, dia 1 que eu tinha entrado numa escola. E aí eu me lembro que eu fiz isso e quando eu cheguei falei para o porteiro: "Porteiro, cadê sua mãe? Cadê sua mãe?" Ele disse: "Não, não tem". Aí ele olhou: "Como não tem?" Desse dia, desse partir desse dia, o porteiro era quem me levava todo dia. Ele chegava quando eu chegava, ele dizia: "Não, vou te levar na sala de aula". E porque não teve uma presença de uma pessoa. Só que tudo para mim, na minha cabeça, até um pouco adulta, era só uma ausência. E hoje eu percebo que foi um abandono, mas eu também aprendi que procurando saber um pouco da história também, ela era muito nova, tinha 16 anos, eu acho que ela não tinha recursos ou sei lá, Verdade, eu e não sei, né, então hoje eu também não julgo, não falo nada, deixo, né, ocorrer e só uso essa história a meu favor, porque, essa história forjou quem eu sou hoje. Né, o que eu sou muito grata às pessoas que ficaram comigo lá no início, né, teve uma tia também que ficou num período desse, mas essas pessoas do início que ficaram comigo, que foi essa senhora, ela me ensinou a questão de correr atrás, de estudar, que eu me lembro que ela falava para mim, ela dizia assim: "Olha, eu não tenho estudo, mas eu vou te falar uma coisa, a única coisa que tira a pessoa da pobreza é o conhecimento". Tanto que é algo que eu carrego comigo, eu não consigo parar de estudar, se eu parar de estudar, a impressão que eu tenho é que eu vou ficar pobre. Você entendeu? Eu às vezes se eu parar de estudar, eu vou ficar nada, mas é não pobre. Ela dizia pra mim: "O que tira a gente da pobreza é o estudo". Então eu fico ainda quando eu paro, assim, eu disse assim, tanto que quando eu tô estudando parece que eu tô enriquecendo, sabe, a sensação que eu tenho, assim, que eu sou poderosa, porque eu sei um pouco mais, eu sabe aquelas pessoas que disputam nessas revistas de quem tem mais dinheiro, da forma, né, tipo assim, quem
Eu não, para mim Mais conhecimento. exatamente. Isso, então, se eu parar de estudar, se eu, tipo assim, tô período que eu não tô estudando nada, eu tô ficando pobre, não posso. Então, quando eu tô estudando, para ver, vem aquela sensação de riqueza, sabe, de poder. É porque eu aprendi isso com ela. E aí isso foi por isso que eu saí de uma faculdade, fiz uma coisa, saí de outra, fiz outra, e sempre correndo atrás, e eu acho que eu nunca parei tanto que hoje eu entrei, tô fazendo estética com a nossa amiga lá da Eleni, né, beijo da Elin da Bem Educação, e eu conversando com ela, disse: "Não, vou fazer estética, também quero, é uma graduação que eu quero". E comecei a escrever com ela, tô fazendo na Unifecaf, sou graduanda de estética e quando terminar a estética eu vou fazer outra coisa, e vou fazer outra coisa, eu vou ser daquelas velhinhas que vai morrer estudando. Que legal, que legal. Eu tô aqui, encantada. Se eu pudesse, eu parava de falar, parava de perguntar, só para ouvir. E é muito interessante que eu convivo um pouquinho mais com você, não posso te falar que super te conheço, mas quando você pega e avalia uma história, você colocou no início que fala: "Putz, eu acredito que, o meu sucesso, a minha prosperidade, eu consegui vencer por conta das parcerias de toda essa história que eu vivi", né, você trouxe como parcerias, e é por mais que você tenha tido um histórico de ausência, vou usar essa palavra, você segue acreditando que são pessoas que vão te ajudar a sair de algum estado, que vão te ajudar a colocar sair do estado, ir para um próximo nível, você segue confiando nas pessoas, né. Você confia, você no primeiro desconfia, você confia, você segue, você tem essa característica inclusive de lealdade, né. E aí como por que que você fala dessa questão de parcerias? Traga algumas questões de como é que a parceria você enxerga, e até hoje você enxerga. Talvez você enxerga: "Putz, eu tenho isso daqui e vão ser as pessoas que vão me ajudar, porque eu tenho uma ausência e, sei lá, se não for nessa casa, vai ser em outra", sei lá o que que passava na sua cabecinha na ocasião, mas que quando você foi amadurecendo, você foi tendo mais certeza disso. Então me fala por que que você traz a palavra parceria como algo que vou falar a palavra, que te salvou, você já falou isso até no Rio, foram as parcerias que me alavancaram, quando você entrou na estética, Uhum. certo? Você traz a parceria na sua infância, quando você passou esse movimento, e você segue ainda, é só olhar ali, putz, estava com fulano, tive uma reunião, porque tem essa parceria, você segue dentro desse movimento, né. Traz aí, contextualiza essa visão que você tem e esse contexto de história e de experiência de vida que te influenciou a acreditar e a se cercar de pessoas e parcerias da sua vida pessoal e profissional. Ó, tipo assim, na infância, qual era a minha parceria? Eu moro na sua casa e eu te ajudo com os tarefas domésticas. Então todas as casas que eu morei, a partir do mais ou menos dos, 8, 9 anos, a casas anteriores não, nas casas anteriores eu consegui ser uma criança um pouco mais livre, mas dali dos 7, 8 anos, um pouquinho para frente, que às vezes eu não lembro muito da parte cronológica, a parceria era o seguinte: "Eu vou ficar aqui? Vou. Você deixa eu ficar aqui? Deixo. Eu te ajudo. Eu ajudo nas tarefas, eu ajudo então eu sempre fui uma criança que acordei cedo para ajudar no café, para varrer a casa, para ajudar era uma parceria. Era uma parceria. "Eu posso ficar aqui? Posso. O que eu posso oferecer é essa questão". Quando eu entrei na escola, eu me lembro que eu tinha algumas coleguinhas que eu não levava lanche. E era escola estadual, tudo, mas nem sempre tinham lanche. E as minhas coleguinhas levavam lanche. Qual era a minha parceria? "Me dá um pouquinho do seu lanche que eu te ajudo na tarefa. Eu te ajudo, eu sou um pouquinho melhor, eu sempre fui um pouco mais estudiosa", eu ajudava elas na tarefa, elas dividiam o lanche comigo. Era uma parceria, e a parceria me ajudava, entendeu? Tanto que às vezes tinha até disputa na escola na hora do recreio, eu me lembro poucas cenas assim, porque quem que queria: "Não, não, o lanche é co dela comigo hoje", principalmente quando estava pé em prova.
Então o lanche é comigo. Então isso foi as parcerias e isso eu carrego hoje no meu dia a dia. A gente foi no carro hoje, eu conversando com meu marido, eu disse assim: Eu acho que a única coisa que não é parceria é a situação filho e mãe, filho e pai". Aí não tem uma parceria, não tem uma relação de troca. De troca, você tá Exatamente. você tem Mas depois a sua melhor amiga é uma relação de troca. Por que que é uma relação de troca de parceria? Porque você sabe das minhas coisas, eu sei das suas, e a gente fica guardado, se precisar de alguma coisa eu tô aqui para você, assim como se eu precisar de alguma coisa, você também tá. Então isso são parcerias, e isso vai te ajudando. Então essa foi a minha parte da infância. Na minha parte, profissional, para você ter uma ideia, como é que eu fiz meu nome fazendo extensão de cílios? Graças a 3 pessoas na realidade. Né, uma até falei hoje, que é a Marinara Costa. Não sei se você se lembra de uma modelo muito famosa nos anos 80 e a gente é amiga até hoje. David Brasil, né, Carla Prata e Marinara Costa. O David Brasil trouxe a Marinara, que trouxe a Carla, eu não sei se foi o contrário. Foram pessoas que foram lá comigo e começaram a fazer a extensão comigo. O David, porque eu acho que na época ele precisava ir para o casamento da Preta Gil ou alguma coisa, ele começou a fazer a extensão de cílios comigo e a gente começou a fazer parceria e ele começou a me divulgar. E me divulgava de coração, não era uma parceria assim, ele divulga puta, não era exatamente, era uma parceria, tanto que teve uma vez, nunca me esqueci disso, eu escolhi um estúdio para trabalhar que era próximo da minha faculdade. Eu fazia faculdade ali na Avenida das Américas, no Rio, então eu comecei a fazer num estúdio que ficava no shopping ali, para ficar muito próximo de eu sair dali e correr para a faculdade. E aí, ele sempre ficava assim pra mim: "Ah, abre um estúdio", eu disse: "Não, eu quero", não era a cabeça de ter um estúdio de estação de cílios na época, eu queria me formar e aí um dia eu cheguei pra trabalhar, o estúdio estava fechado. A dona fechou e sumiu, ficou todos os funcionários lá de fora. E eu disse: "Caramba, não tenho agora pra onde ir". E acho que no dia seguinte, não sei, ele me ligou e disse: "Rose, eu preciso fazer meus cílios, que eu tenho um X evento". Eu disse: "David, eu não posso. Deixa eu te falar, não dá pra eu fazer, porque o lugar que eu trabalho fechou e eu não tenho maca, não tenho nada, tudo era de lá". E ele disse: "Não, eu vou na tua casa". Eu disse: "Não, na minha casa eu não tenho maca". Ele: "Não, eu vou lá, eu preciso, eu vou lá". E ele foi. Eu fiz no meu sofá. Aí chegou, aí no final ele disse assim: "Quanto é que eu te devo?". Eu disse: "Não, eu não vou te cobrar nada, eu não te dei conforto, você fez aqui, nós não vou te cobrar nada". Ele disse: "É seu trabalho, eu vim na sua casa". Eu disse: "Não, não vou te cobrar". E ele viu que eu não vi, ele disse assim: "Então tá bom, me dá um copo d'água que eu vou pra casa". Aí eu fui, peguei um copo d'água, dei pra ele, acho que uns 20 minutos depois chegou uma mensagem dele: "Olha no vaso debaixo da sua o vaso na sua mesa, olha debaixo". Eu levantei, tinha um valor assim, sei lá, 5, 6 vezes mais do que o procedimento. Ele disse assim: "Isso daí é para te ajudar a comprar sua primeira maca". E daí ele todo eu disse assim, aí eu abri uma parceria com o L'Occitane, numa clínicazinha no spa do L'Occitane que tinha lá em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, e eu ia de lá, de 15 dias fazer. Toda vez que ele dizia assim: "Ó, você vai para lá, vou", aí ele fazia um anúncio no Facebook dele, quando chegava a minha coisa de cliente estava toda cheia. A mesma coisa a Carla Prata. Carla Prata na época era dançarina do Faustão, e estava saindo do Faustão procurando uma nova menina para eles tinham um quadro lá, e ela precisava fazer às vezes pequenos takes de fazendo estética tudo, ela sempre dizia: "Não, eu quero fazer com você". Então ela me botava no G1, ela disse: "Não, eu quero fazer com você, eu gosto". E aí, por isso que eu te falo, eles fizeram o meu nome. Aí vinha as parcerias, e qual era a minha parceria com ele? Oferecer o melhor que eu podia do meu trabalho. Tanto que eu desenvolvi na época, isso era 2013 para 2014, eu acho. Eu desenvolvi um mapping de cílios próprio para homem, para que não ficasse com aquela cara de mulher, mas ele ficasse com os por causa dele. Eu passei dias estudando o olho dele, dias, porque era uma vontade que ele dizia assim: "Eu não quero ficar com cara de mulher". E eu dizia assim: "Ele é tão parceiro meu que eu tenho que fazer isso". Eu passei dias, tirava foto do olho dele e ficava medindo até eu chegar nesse mapping, que é a forma, mapping que a gente fala é a forma de você colocar o tamanho dos fios, curvatura, tudo, para que ele não ficasse com o rosto de mulher. Então eu desenvolvi um mapping só para ele.
Isso é parceria. E hoje esse MAP me ajuda, porque eu passo para as meninas que são minhas alunas como fazer Você esse. desenvolveu uma metodologia exatamente que você queria prestar. Olha que doido, exatamente. E eu falo: "Olha que encantamento", porque tem uma técnica por trás disso, que você dá o nome de parceria, né, e eu acho que dá pra gente emendar, já falando de profissionalização, que é isso que você fez, né. Você pegou a sua entrega, a sua parceria, que pra mim, Rosier, eu falo que é muito fácil transitar, eu até brinco quando alguém fala: "Faz uma transição", "Mas como é que a gente marca uma reunião? Mas como é que você faz?" Eu falo: "Seja sincera, uma parceria, ele é um jogo de mão dupla. Quando você fala o que você quer do outro e qual é a contrapartida que o outro vai dar para você, as pessoas querem entender o que que você espera ali daquela parceria. Você falou assim: "Quando eu era criança, eu vou ficar aqui e eu vou te ajudar nas tarefas domésticas". Era uma parceria porque existia: "Olha, eu vou te ofer você está me oferecendo isso e eu vou te oferecer isso em troca". E eu sempre trabo em papos, eu falei: "Eu quero conversar com você, tem um café que eu quero tomar com você, já que eu gosto muito do café. Vamos conversar sobre tal assunto, porque eu estou pensando em algo que para mim, eu estou pensando nisso e eu acredito que para você é aquilo". Então na hora que você senta, por mais que seja uma ideia, uma proposta, ofertar, um orçamento, qualquer que seja, não é só você oferecer. Isso vale muito para parcerias, mas vale para tudo. É o como que você tem a contrapartida, porque é se relacionar, é como a gente se relaciona. Tem gente que fala: "Ai, não é interesseira, é interessante". Como é que você sai de interesseira para interessante, né? Uhum. A parceria interesseira para é interessante para nós 2 por esse e esse ponto. Então, essa sua conduta antiga e ainda se vale, porque eu já tive momentos em que você me chamou para conversar: "Nádia, eu gostaria de conversar com você, porque eu estou pensando nisso, nisso, e eu pensei que você tem isso, isso". Cara, isso é tão fácil, até no WhatsApp hoje, da gente ter essa troca, o quanto que tudo se torna mais fácil da gente se comunicar e se relacionar com as pessoas, né. E você é nato seu isso. Né. Mas para pensar, porque você "Olha, eu estou te falando porque eu acho que vai ser interessante, depois vai ser", isso fica totalmente limpo, não tem o trabalho de depois a gente ter que, reaver um contrato, né, ou reaver o contrato é uma conversa, porque não, nós falamos aquilo já dentro do início. E aí, já que você está trazendo nessa questão do MEP, estou trazendo porque eu queria trazer esse ponto da parceria que eu achei super interessante, eu falo: "Cara, como é a gente colocar isso para nossa natureza". Isso vai facilitar várias coisas na nossa vida, que é o que acontece com você, eh, caminho se abre, portas se abrem, oportunidades, parcerias, pessoas que se interessam pelo seu jeito autêntico de fazer essa jogada. "Não, não quero porque eu não te dei conforto. Eu só ia cobrar de você se eu prestei com conforto. Não prestei conforto, não tem uma relação de troca, né". Se fosse ao contrário, então as pessoas percebem isso, né. Esse celular, essa luz, tem luz, né, a luz da Rosier. E aí a gente começa a entrar nessa questão da profissionalização, porque a sua autorresponsabilidade de entregar algo realmente excelente, a sua, vontade de estudar para não empobrecer, enlouquecidamente, fez com que você se profissionalizasse e hoje você é referência dentro da sua área de atuação, né, então você, nasceu de você um mercado, que sempre existiu um mercado de lash design, mas não de lash terapeutas, por conta disso que você está contando. Eu ia te perguntar da onde que veio, mas para mim é, putz, é porque ela fez do jeito que ela fez. Ela tem contratos de parcerias dessa forma, ela se especializou, algo que foi personalizado para um cliente, ela viu que aquilo poderia ser uma metodologia, e eu acho minha visão, tá, não sei se eu estou sendo correta, você fala: "Não, Nádia, não é assim". Fez com que você profissionalizasse um segmento. Hoje existe um segmento, que é o Lash Terapia, por conta da Rosier e de toda essa sua forma de querer fazer excelente
e não só para você, né, você tem a generosidade de partilhar, de você falar: "Nós temos que pegar essas profissionais e não fazer com que elas façam de forma irresponsável. A gente vai tornar isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para toda a legião de pessoas que eu vou formar". Então, essa é a minha leitura de uma jornada, e o que você faz, Rosier, o que você fez e o que você faz na Leste Terapia, ela é um marco para uma jornada feminina. Quando você fala para uma mulher da estética que ela pode se profissionalizar mais, ela vai para o próximo nível, como eu gosto de falar, e que com isso ela tem que ter estudo, que ela tem que ter perto dela responsabilidade, você eleva uma categoria. E você leva uma mulher, uma mãe, uma profissional a ganhar mais. Isso é quase que uma sustentabilidade social, tá? Embora eu tenha uma formação ali por trás. Essa é a minha forma de inspiração hoje, que eu vejo de inspiração, mas eu quero entender, o que que você vê dentro da minha visão ou o que você pensou, se é isso mesmo, né? Todos nós precisamos profissionalizar. Hoje você tem algo e planos maiores, com certeza, quando você se associa. Algumas eu já participei de um evento seu, ela faz o congresso científico Internacional de Leste Terapia. aqui, o primeiro, então ela aí eu já tive a honra de participar de 2, então eu mais ou menos consegui entender como participante ali, do quanto que ela se preocupa em legitimar e carregar selos, títulos e profissionais para legitimar cada vez mais essa categoria, né, que hoje ela está embaixo da o seu segmento, ela está embaixo de uma instituição que regula ou não? Não, ainda não. A gente tem uma associação que reconhece essas profissionais quando elas estão trabalhando dentro de todos os requisitos Do seu protocolo. exatamente, e de segurança, não é só de protocolos, porque a gente tem que falar de biossegurança, a gente tem que falar de ética profissional, tem um monte de coisa. Então, quando ela segue isso tudo, ela recebe o número de registro dessa associação, entendeu? Então, porque a gente tem profissionais que são formadas e tem aquelas que são formadas e seguem tudo certinho. Entendeu? E Como é que você resguarda esse ecossistema de exato. profissionalização? E para eu resguardar, eu tenho que fazer um funil dentro delas mesmas, entendeu? Dentro da categoria profissional delas mesmas. Porque foram formadas conosco, foi tudo, mas quem é que está atuando? Quem é que está colocando aquilo dali realmente em prática? Em todos. Então, essas meninas, elas, relação de parceria, elas merecem receber algo em troca. Então, é o número de registro. É estar dentro de uma associação em que ela é a profissional principal. A profissional que a gente tudo que a gente pensa é em prol dessa categoria, entendeu? Que nem eu estava te falando, igual venda. O que é venda? A gente fala de parceria, é o meu olhar, tá? Venda é uma relação de parceria. Eu te dou algo, você me dá o retorno Eu financeiro. até nesse campo da vida, eu falo isso não é Exatamente, e é uma parceria. Só que se eu não te oferecer o meu melhor, uma hora você desiste de mim e a nossa parceria acaba. Você entendeu? Ou se na hora que você não quiser pagar o meu valor por tudo que eu fiz para te oferecer o melhor, nossa parceria também acaba. Você entendeu? É uma parceria. Enquanto você está pagando por tudo aquilo que eu estou te proporcionando, que eu estou dando o meu melhor e você está retribuindo financeiramente, eu vou fazer mais ainda para que eu, dali que eu estou te oferecendo, ser sempre o melhor. Então, a extensão de cílios, como é que eu tenho. E dentro da parceria tem que ter uma coisa que se chama gratidão. Eu acho que gratidão é tudo, né? Então, a extensão de cílios transformou a minha vida, não transformou? Me ajudou a pagar a faculdade. Hoje, até o casamento que eu tenho hoje, eu veio através da extensão de cílios, a parcerias, essa linda parceria que eu tenho com um homem que é casado comigo, veio através da extensão de cílios, apesar da gente já se conhecer há muito tempo, mas foi a extensão de cílios meio que reaproximou a gente. Então, tudo era parceria. E aí, o que que eu vi? Quando eu entrei na tricologia, que eu vi, poxa, a extensão de cílios é feita na área dos olhos, uma área muito sensível, para mim, humano. E a gente trabalha com certos produtos ali, eu preciso ter protocolos de segurança para fazer esse procedimento.
E a gente fala, são profissionais da área de estética, mas muitas, por alguma coisa profissional, não passaram pela faculdade. Formação de estética. Exatamente, muitas delas. Mas elas trabalham com procedimento estético. E às vezes muitas delas não conseguem voltar para a faculdade, porque é a extensão de cílios. Hoje a gente está um pouquinho, tem algumas pessoas, celebridades, falando um pouco mal sobre o procedimento, mas a extensão de cílios traz uma transformação para o rosto que você não tem noção. Não tem noção. Eu sei, porque eu não me vejo sem extensão de cílios. Então ele realça, ele te dá um olhar mais sexy, mais jovem. Tanto que a pessoa que usa extensão de cílios e às vezes tem que tirar, ela diz: "Nossa, eu tô com a cara de doente". Eu disse: "Não, é o seu rosto". É porque a extensão de cílios, aí quando você tira, você acha: "Não, não foi". É porque aquele é o seu rosto, para você ver a diferença. Só que eu tenho uma questão ali, que é uma área, é o pelo mais frágil que eu tenho no corpo. Ele fica perto ali de uma área, é uma área super vascularizada ali no meu olho. Então são profissionais que não fizeram, não tiveram dentro de um Devido a devida formação exatamente. correta para que ela aplicasse aquilo em outros. E por ser um procedimento muito aceito, ela começa a trabalhar e se ela trabalha bem, ela tem cliente às vezes das 7 da manhã até 9 da noite. Que hora essa pessoa vai estudar? Ela não vai voltar para a faculdade. Então o que que eu faço? Eu volto, vou lá, resgato o interesse dela, levo ela para dentro da minha sala de aula e eu vou ensinar o que para ela? Estrutura capilar, o que é aquele fio que ela trabalha. Eu vou estudar a fisiologia dos olhos para ela entender a fragilidade e a importância daquilo para o corpo. Como aquilo dali, a gente vai ensinar para ela química. O meu marido que dá aula de química para elas, químicas de produto, como essa química que você está trabalhando pode sim causar algum problema naquela área. Pode, pode. Então tem situações que você pode trabalhar com mais segurança. Biossegurança, eu tenho que trabalhar de luva, eu tenho que entender o que é uma autoclave, eu tenho que entender de microbiota. Então a gente traz tudo isso para elas e tem os protocolos. A extensão de cílios, que a gente chama de extensão de cílios avançada, através da lestroterapia, ela não pode ser feita só o procedimento em si. Eu tenho que ter protocolos que antecedem o procedimento, que me ajudem a manter a segurança do local. E eu tenho que ter protocolos depois também. Então, eu tenho um processo que não é só colocar extensão de cílios. Só que eu tenho que entender o passo a passo do processo, entender a fisiologia, a anatomia, como aquilo funciona, para eu ter o raciocínio clínico em cima do procedimento, né? Então, a gente transformou a extensão de cílios uma coisa, um procedimento que continua te trazendo aquela diferença, aquele olhar mais bonito, mas executado de uma forma mais segura e você sabendo que ali o menos é mais, o over, o tempo dele já passou. Agora eu tenho naturalidade, né, com a extensão de cílios, que graças a Deus hoje o mercado está oferecendo produtos melhores, e a gente vai ensinando tudo isso para ela, trazendo um diferencial. Aí ela se forma como lesoterapeuta, que foi um nome que a gente deu para diferenciar essas 2 categorias. De Ale extensão de cílios, uma extensão de cílios vaginais, exatamente. uma terapia de um processo. Hoje a gente já tem mais de 1000 alunas formadas, nós temos alunas no Japão, temos alunas, sempre me engano aqui com meu marido, acho que é na Noruega, a gente tem em Portugal, nos Estados Unidos, América Latina, Chile, Paraguai. Vem presencialmente para sua Presencial, porque o curso é só presencial. E da onde que veio essa ideia de partilhar aquilo que se tornou seu protocolo? De ajudar outras pessoas a profissionalizar? Tem uma questão de responsabilidade social, que a gente sempre fala: "Putz, isso daqui dá para ser multiplicado". Isso, vai mitigar que a gente tenha um segmento igual a outros segmentos, que as pessoas comecem a duvidar, de banalizar um segmento. Talvez seja essa a sua grande questão, você é a embaixadora de não banalizar hoje a sua área. Não, Uhum. minha área não vai ser. Vão ter profissionais, mas eu vou cuidar para que o máximo de tempo a gente torne um segmento sustentável. Foi essa mentalidade que você teve ou não? Você falou: "Putz, eu posso compartilhar conhecimento e ajudar outras mulheres". Exatamente, eu acho que o primeiro foco foi aquilo que eu te falei, gratidão, porque a extensão de cílios transformou minha vida, não pode ficar só comigo. É, exatamente, transformou minha vida, eu tenho que ajudar esse mercado de algum jeito. Então esse foi o primeiro ponto, né.
de levar esse conhecimento diferenciado, e eu sabia que isso aí entra o que a gente chama de propósito, né. É quando você ajuda o outro e você tem um retorno financeiro com isso, né. Então eu fui de forma de agradecer esse mercado, ensinando para ele tudo aquilo que eu tinha estudado, pesquisado, o conhecimento que do dia a dia, da experiência, dos estudos, dos livros, da faculdade, trouxe para elas, porque a própria faculdade, quando eu fui fazer tricologia a primeira vez, não fala sobre cílios, não fala sobre sobrancelha. Então eu tive que correr atrás, pegar a informação que tinha ali na faculdade, e casando com o meu dia a dia, e estudando e correndo atrás de artigos para montar tudo aquilo para poder trazer para elas. Então foi uma forma de gratidão e saber que, dentro de um propósito, eu ia oferecer um diferencial para elas e aquilo ia me trazer também reconhecimento e um retorno E financeiro. ia ser: "Ó, eu estou te dando algo, mas isso também vai ser benéfico para mim". Exatamente. Você fala: "Isso tem que ser bom para essa é a parceria comigo mesmo". Exatamente. Agora a parceria que eu estou fazendo comigo é que eu vou enquanto eu divido com vocês, eu também não só te transformo, como também me transformo. Eu vejo que isso você faz dentro do mercado da estética, mas quem está assistindo aqui e não é da área da estética, porque pode sempre para pensar, quem não tem a mentalidade mais ampliada de ver, deixa eu entender sobre esse mercado e ver o que se encaixa. Olha o que a Rosier traz de informação de profissionalização do segmento dela, que ela criou praticamente uma categoria. Criou, né? Em que ela pegou ela hoje ela ensina outras mulheres da área da estética da sua área, em tese concorrentes, ok, a serem mais competitivas, através do diferencial que é se profissionalizar, ter um protocolo seguro, isso faz com que você se torne competitivo, aumente o valor do seu serviço, você ajuda não só na especialização, se a pessoa conseguir olhar, mas você, eh mostra a importância de você ter uma contínua formação, você tem parceria inclusive com a instituição de ensino EAD para que você fomente essa profissional a se tornar mais competitiva, a se tornar uma profissional de contínuo estudo, porque isso vai te valorizar, como vai valorizar o segmento. Então é aquela expressão, é sempre o olho no peixe ou no gato, existe na economia sempre é o micro e o macro. Uhum. E a gente precisa ter esse pensamento sistêmico que você tem no seu ecossistema, que é o micro e o macro. Eu olho para o meu negócio, eu olho para o meu protocolo, eu olho para a minha clínica, que você também tem uma clínica de extensão de cílios, de tricologia, e eu também olho para profissional quando eu multiplico, esse segmento. Olha, cada um que não é da estética também, porque eu sou de uma outra área, mas eu tenho essa mesma linha de pensamento, que é eu multiplicar no outro aquilo que eu também tenho como médico e que funciona comigo. Eu ajudo o outro enquanto eu me ajudo. Eu continuo em eterna formação enquanto eu cuido de ter um método que seja avalista daquilo que eu estou trazendo. Você se preocupa muito com o científico. Então eu vejo que essa é a grande forma, quando a gente fala de incentivar a jornada feminina através do conhecimento e da profissionalização. Estou fazendo uma releitura para, né, validar e te parabenizar por esse processo e para que quem esteja e não seja da área da estética, veja que isso se encaixa em todos os negócios, né. E aí hoje eu vejo você como referência, porque você é convidada para, ir para eventos, feiras, palestras, para trazer essa história do ecossistema e da segurança que ela traz para um segmento que muitas vezes é questionado por uma área da saúde, e que você se torna hoje uma aliada. Eu sempre brinco, tanto que no segmento da segmentação do Colmeia, é estética e saúde, porque não tem como a gente hoje não associar a estética ao cuidado que a gente tem que ter, não é só beleza, né. Estética no e isso dentro não só da a própria tricologia, né, tudo está relacionado à saúde. Estética, de alguma forma, ela tem sim, ela é de interesse da área da saúde. Então, quanto mais eu fizer aquele procedimento de uma forma segura, tá, mais eu preservo a saúde daquela pessoa de alguma forma.
Mas você preserva o segmento, Pre mas você não tenha nenhuma irresponsabilidade dentro de uma área que venha a ser exposta. Você se preocupa com o ecossistema de uma forma completa. E eu amo essas meninas. Elas começam assim, elas fazem parte um pouco igual eu durmo e acordo pensando nelas. Nelas e nos meus pacientes. É as 2 coisas que tem. Nelas é só explicar, todas as mulheres que já fizeram a formação com na Lash Learning dentro do instituto, do school, elas estão dentro de uma comunidade, certo? Exatamente. Tem meninos também, hoje a gente já tem meninos. É verdade, a gente já tem meninos, mas aqui estamos falando de quantas olha, a gente já tem mais de 1000 alunas formadas. Para participar do congresso só participa quem já participou de uma formação, Só quem tem a formação. não é algo que é ao título. Até os produtos, tá, até os produtos que a gente desenvolveu, junto com a DNA, os produtos da Dermavision, todos, até para elas terem acesso, elas precisam da formação. É uma forma, né, que a gente faz, assim, de fechar aquele nicho, de fechar aquela comunidade, de proteger elas, tanto que a gente não tem nem site para venda dos produtos. A venda dos produtos é feita pelo WhatsApp mesmo, para a gente ver se ela é terapeuta, se ela fez a formação, se ela tem a formação para ela poder ter acesso aos produtos. A mesma coisa é o curso, para você ter acesso à formação, você tem que ser lash design. Você tem que trabalhar, porque o meu propósito é o quê? É trazer, autoridade para esse mercado. Então o nosso nicho, o nosso olhar está todo para a área do lash designer, né, Quem faz a formação. para quem faz a formação. Você, como profissional, na clínica dela, ela tem um trabalho de tricologia clínica de exatamente. O meu dia a dia é com pacientes, tá, o meu dia a dia eu tenho até um setor dentro da clínica que faz a extensão de cílios, avançada através da lash terapia, porque eu não vou abandonar esse segmento, que foi esse segmento que me transformou quem eu sou, então eu não abandono. Muitas vezes, dentro da faculdade mesmo, o professor dizia assim: "Olha, esquece um pouco a extensão de cílios que ele vai tirar a tua autoridade como tricologista". Desculpa, mas eu não vou tirar. Lá dentro da minha clínica eu tenho uma salinha que faz isso, que não sou eu que faço, é uma profissional treinada por mim, que passou por todo o meu processo, deixo para ela, Tainá, ela quem faz, né, mas o meu dia a dia é dentro da tricologia clínica, com os pacientes, é cuidando de calvície, cuidando de queda de cabelo. São 2 negócios, lá e a ela, tem expertise para falar tanto da tricologia quanto da formação. A formar uma codificação, desse conhecimento e a construção dessa categoria, porque eu posso falar assim, ele realmente foi um grande diferencial aqui para você, né? E a construção dessa categoria está dentro do quê? Também de tudo que a gente leva para essas meninas, é passar para ela aquela minha visão da importância do estudo, a importância do conhecimento. Então, a minha formação é um empurrão. Eu não sei, ontem eu fui para um show do Pavinato, o Pavinato falou uma coisa lá que eu esqueci quem é o autor, e o cara disse assim: "Olha, eu só fui para frente porque eu levei muito empurrão". Então, é a minha forma de empurrar elas, quando elas estão fazendo, aí vem consciência delas de entrarem numa graduação, né, é a minha consciência. Então a gente abriu uma parceria com a Bem Educação, através da Bem Educação a gente tem uma parceria com a Estácio, com a Universidade Estácio, com a Universidade Unifecaf, que traz graduações para essas meninas de uma forma diferenciada em questão de valores, né, e até disponibilidade delas fazerem o curso. Então a gente vai lá e igual agora, entre numa faculdade de estética, é claro que eu sempre vou indicar a faculdade de biomedicina para elas, né, tanto que a gente já tem uma legião de lesh-terapeutas fazendo biomedicina, mas a gente também tem algumas meninas fazendo estética, tem alguns meninos fazendo até farmácia, né. Não interessa, você tem que fazer uma graduação, e se essa graduação for da área da saúde, melhor, porque você vai entender mais fisiologia, vai desenvolver mais o seu raciocínio clínico, e aí a lesh-terapia não para em mim. Ela pode desenvolver mais coisas. Ela pode vir através do conhecimento dela, ter um olhar por um lado que eu ainda não tive, né, dizer assim: "Olha, mas isso ela precisa de uma graduação", então aí entram novamente as parcerias para me ajudar com essas meninas. E elevar o nível, né? Isso. Quando você fala: "Gente, eu não vou conseguir elevar o nível sozinha".
ecossistema, comunidade mulheres. Eu Exatamente. estou fazendo a minha parte, mas todas não elevarem o nosso nível técnico, profissional, realmente vão ficar sabatinando e só eu vou ficar levantando uma bandeira que a gente não reforça o poder que é se profissionalizar e tornar esse método seguro aí para que ninguém venha falar nada aqui, da nossa categoria. Exatamente, não venha E que você deixe de ser conhecida como a menina dos cílios, porque elas não tinham nenhum nome profissional. Se você encontrasse com a sua cliente ali no mercado e ela tivesse com o marido dela, ia dizer assim: "Olha, meu amor, essa é a menina que faz os meus cílios". Você não tem nenhuma, então, é isso que eu queria tirar, porque eu também passei por esse preconceito de uma certa forma. Você entendeu? Até próprio dentro da faculdade, às vezes, se ali dentro da faculdade a pessoa perguntava: "Ah, você trabalha com o que que você trabalha?". "Ah, eu faço extensão de cílios". "Cílios? Ah, você só faz cílios, mas isso te traz dinheiro?". Isso me incomodava, porque eu dizia assim: "Gente, eu trabalho sabe onde? No olho da pessoa. Eu tenho que ter uma estratégia, um conhecimento", e eu via que a categoria era desvalorizada e é uma categoria de uma importância enorme para o mercado. E não só para a categoria, se você parar para pensar, quando você traz a questão da, lesoterapia, você revoluciona o cuidado que ela tem com as pessoas, com os pacientes, com você mulher. E aí eu quero começar a entrar, né, porque se a gente tem papo aqui para mais de metro, nessa questão da saúde que você traz, né. A lesoterapia ela revoluciona não só a categoria do cuidado genuíno e amor que você tem por as suas meninas, como você chama, mas ela também ela traz uma evolução no cuidado com a extensão dos cílios, alguém está olhando para esse mercado aqui de uma forma diferente. E você tem essa questão do cuidado, agora a gente vai entrar numa questão de saúde, já que a gente está falando aqui muito, esse cuidado com a saúde capilar. Exatamente. Então você fala, ela vai você né, eu falo: "Mas você o que que você vê em mim? Por que que você acha ela numa". Porque o cabelo ele é o reflexo o que é que você fala? Que ele é um biomarcador, né. Biomarcador, ótimo, que é ele vai, trazer aquilo que está com problema em outro lugar, e aí às vezes quando você vai cuidar já é tarde. A gente tem muito essa questão do cabelo como estética, não necessariamente Ele é como importante, é isso. mais do que isso, e aí, por que que esse cuidado é tão importante? Vamos Olha, fazer agora a gente saindo da visão de negócio, agora vamos entrar na área que ela ama, porque a gente tem um ano, gente, falou em fio, saúde capilar, é minha isso é tão paixão. importante. Olha só, a gente ele é um biomarcador, né, que a gente chama marcador ele não é uma doença, ele é um exatamente, ele é o teu marcador ali que algo está errado. Assim como eu tenho 2 outros, a gente tem alguns marcos, mas eu vou falar de alguns aqui, igual febre e dor, entendeu? Desculpa, ele não a febre e a dor não é uma doença, ela é um sintoma, ela é um marcador que está te dizendo assim: "Opa, tem algo de errado". Só que o que que acontece quando eu falo de dor e de febre como biomarcador? Você está com febre, você foi para uma consulta, o médico vai te passar um antitérmico, ele vai cessar um pouco ali o marcador biológico e vai pesquisar o que que está te causando aquela febre, né. Se você está com dor, ele vai te dar um analgésico que vai cessar o seu biomarcador e vai cabelo, se você está com uma queda de cabelo, você está tendo uma rarefação, eu não consigo te dar algo que cesse esse marcador, tá, para eu pesquisar o que é. Não, eu tenho que ser certeira no meu conhecimento, ter aquele olhar para quê? Para que eu vá bem direcionada no que é que está causando, e eu tenho mais de 200 causas que podem te causar, a queda de cabelo, né. Eu tenho má alimentação, eu tenho questão hormonal, eu tenho estresse, Imunidade, isso, né. questões digestivas, eu tenho várias coisas que podem te levar. Então, se eu não tiver um conhecimento e não Estresse, né. o estresse é vital. E é um ponto de atenção porque, eu acho que eu nunca vi, como eu vejo hoje, eu não lembro da infância, a gente lembra de homens ficando com pouco cabelo, tendo queda de cabelo e ficando careca. E hoje a gente vê e encontra mulheres no dia a dia que você percebe claramente que ela a gente fala: "Tá ficando calvo ou tá perdendo cabelo". Isso tem se tornado algo muito Muito comum que não era eu não lembro disso, não sei se tinha, tá.
Divina Influência de me chamar a atenção que alguém tinha que você via o couro cabeludo da pessoa, que alguém tinha o cabelo completamente então isso tá vindo de uma forma muito potente, tendo um olhar muito potente, falou: "Eu preciso, não posso perder cabelo, eu sou uma mulher", né. E aí você traz essa fala de ninguém se preocupa até perder, Exatamente. e outra fala que você trouxe é nem tudo que o cabelo não necessariamente você vai recuperar, às vezes você perde ali um folículo e não nasce Aí não mais, mais. né, então você tá trazer à tona isso, eu até brinco que eu falo que hoje eu vejo algumas mulheres, se eu vejo alguma mulher que eu tô percebendo, eu falo: "Nossa, claramente ela tá com algum problema, meu Deus, eu preciso encaminhar". Você imagina pra você mas aí como é que você fala isso? "Olha, eu tenho uma profissional, É. eu tô percebendo", você tá tratando Às isso? vezes para mim, até para mim, às vezes eu estou numa roda de mulheres ali, e como eu já tenho um olhar mais clínico, assim, eu olho ali, Olha a fé. já vejo a rarefação ali, eu disse assim: "Olha, tem alguma coisa", às vezes no olhar você sabe mais ou menos já o que que é. Né, você diz assim: "Poxa, mas como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar?", né, às vezes você vai tentando ter uma intimidade, então o melhor na realidade é que a gente levasse a consciência para as pessoas, de não procurarem um tricologista, um profissional da área, um terapeuta capilar, é só na hora que há algo que você percebeu algo. Então o que a gente fala, o check-up capilar, ele é necessário para você ver se está tudo bem, porque às vezes o profissional consegue ver algo ali, que ele consegue estancar, que ele consegue contra Começar a criar uma nova categoria, Rosê, então, hã, de profissionalizar as pessoas que cuidam do cabelo da grande maioria das pessoas, que são as cabeleireiras. não, a gente já está E a eu vou te ajudar a ter um olhar clínico, porque você exatamente. a pessoa vai fazer as coisas é muito mais comum a pessoa ir no salão para uma estética, do que ir aí eu preciso cuidar de uma outra questão, então pode ser, ó, Eu vou te falar outra coisa interessante, sabe o que é uma categoria interessante para a gente ter uma conversa? O micropigmentador de sobrancelha. Por quê? Eu tenho patologias capilares que um dos primeiros sinais está na perda da cauda da sobrancelha. Fibrosante frontal, por exemplo, você vê os sinais na sobrancelha. Aí a pessoa acha que ela perdeu a sobrancelha, sei lá, qualquer questão ali, ela vai e faz uma micropigmentação em cima. E se o profissional não conhece, e aí o que que ela mascara um sintoma que já era algo para ela, opa, procurar um profissional para ver o que que é aquilo. Só que eu mascarei, aí o que que acontece? Eu não procuro profissional. E aí só quando aquilo dali avançou, mas se eu tivesse ido nos primeiros sinais, era algo controlável. Para você ter ideia, o homem, tá? O homem, ele se percebe calvo, mas aquilo dali é algo que já está acontecendo há um bom tempo. Só que o que acontece? Quando o homem tem androgenética, que a gente chama que é a calvície androgenética, ele não tem queda de cabelo. Ele não fica assim, se você conhece um homem que ele não vê o cabelo crescendo. assim, nossa, meu cabelo tá caído. Não, quando ele se percebe calvo. Por quê? O que que acontece na androgenética? Eu tenho ali sensores, né, que se ligam com a testosterona e transformam aquela testosterona em DHT. E o que que isso faz? Miniaturização do fio. Então, toda vez que eu tenho um ciclo capilar, que aquele fio cai e ele volta, ele vai voltando mais fino, vai voltando mais fino, até que uma hora aquilo dali cicatriza. E você não tem mais nada o que fazer, só um implante. Só que ainda tem um detalhe, você não cuidou nem da área doadora, que é a área que doa o cabelo para vir para cá. Então tem gente que às vezes vai para o implante e não pode fazer implante porque não tem área doadora. Então quando você sabe que você já tem androgenética, além de você ir lá procurar no início para o tricologista controlar, você ainda vai cuidar da área doadora, o profissional vai dar uma atenção para a doadora. Se um dia você precisar de transplante, porque a androgenética não tem cura, ela tem controle, você tem área doadora, bem cuidada. Eu tenho um paciente hoje que é filho, que ele me procurou porque o pai, quando foi fazer o implante, já não tinha, então ele já falou: "Eu queria cuidar agora". E ele era novinho, ele me chama de tia, ele diz assim, ele é filho de uma paciente minha, ele diz assim: "Tia, eu não quero ficar igual o papai". Eu disse: "Então o que que a gente faz?". Explico para ele o que é androgenética, eu disse assim: "Olha, não tem cura, o que você tem, a gente tem que ter cuidado, a gente vai cuidar, eu aqui, você aí, para quê? Se era para você ficar totalmente calvo com 30 anos, a gente vai retardar isso o máximo que a gente puder".
E se uma hora você dizer assim: "Não, eu quero fazer um implante, porque eu quero ter mais aquilo", você tem a área doadora para isso, porque você precisa de atenção para aquela área. Então, o cabelo é algo que nem sempre você vai ver uma queda. Nem sempre. Quando você tem a queda, quando você tem o que a gente chama de eflúvio, né, porque aquela queda em que você vê todos os fios caindo, aquilo dali é a questão do eflúvio. Quando você tem, o eflúvio ele tem um lado bom, porque ele repila, mas eu posso o quê? Fazer um processo para que ele repile mais rápido, repilar e que aqueles cabelos novos virem, para ele vir com mais força. Então o profissional ele tá ali e dele descobrir o porquê, porque se não se descobrir o porquê, aquele que vai ficar crônico recursivo. Exatamente. Então, a terapia você ir fazer o seu check-up, capilar, ele tinha que ser algo obrigatório, anual, para você ver como é que tá. Porque na hora que você sentir falta, talvez o profissional já não possa fazer Talvez muita os coisa. homens pensem mais nisso por conta de: "Putz, meu pai é e eu não quero ser". Então eles se antecipam mais de um tratamento do que a mulher que acredita que não vai ter essa questão. E hoje cada vez mais por conta do estresse principalmente, eu acho que é um dos grandes fatores. Você percebe eu acho, tá. Aqui é não, é um dos fatores, um dos grandes fatores e você tem visto mulheres buscando por tratamentos, como aqueles que você oferece, né, que você traz aí através de uma análise mais profunda, em que você faz a terapia capilar, que você chama, né. Eu tive a honra aqui de fazer isso daqui, depois a gente conversa, aí você já percebi que deu uma como é que é? O reduzir um pouco, tá, então bora lá. Mas pra gente começar aqui, queria ficar conversando mais aqui com você, viu. Ah, e eu gosto de falar, né, vocês perceberam um pouquinho disso, né, as histórias em castiga, nossa, não, É tanto aqui dentro do que a gente está mais comumente dentro da uma hora. Eu gostaria de agradecer aqui a sua partilha, do seu reforço, de trazer o quanto que a profissionalização, a segurança, a ética, o estudo, ele vem cada vez mais tornar qualquer profissional ainda mais profissional. Hoje a gente está numa área, em um mundo totalmente que todo mundo se torna especialista de uma forma muito rápida. É, E o quanto que você trouxe aqui através da sua fala, da sua inspiração, que sim, a gente precisa se aprofundar, sim, a gente precisa ter protocolo, a gente precisa se apoiar cientificamente, a gente tem que buscar informação para a gente resguardar aquela nossa atuação profissional. Então esse é o grande recado, final, para sua área, para quem está assistindo aqui que é da área da estética, isso é muito comum e para todas as áreas, você que empreende de qualquer área, você que tem uma loja, eu falo, e vende velas. Você precisa se tornar uma pessoa mais experiente naquilo. Seu produto tem que ter uma qualidade, você tem que saber aquilo que você traz, você tem que trabalhar com um óleo essencial que vai aromatizar de uma forma, tudo que a gente faz colocando a intenção de se tornar melhor, de se tornar excelente, de se tornar uma referência, de se tornar inspiração, de partilhar conhecimento, de ter isso como propósito. Eu cresço enquanto eu ajudo outras pessoas a crescerem. Isso tem grandes chances de prosperar. E é isso que eu vejo em você. Obrigada, obrigada você pelo por você estar aqui partilhando tanto. Aqui você sempre partilha desses espaços. Eu quero te falar, aproveitar que a gente está aqui, né, falar aqui nos olhos da Rosier, logo no início do projeto do Colmeia, em que a gente começou a fazer encontros, eu para o Colmeia ainda nem era hub, o Colmeia ainda tinha muito dessa característica da gente se encontrar e entender quem era que dizia sim para esse movimento. Você foi uma das primeiras pessoas que eu falei: "Putz, a Rosê tá vendo isso, com olhar, de profissionalismo, com olhar dedicado, que você tá botando olhos aqui, tem algo especial aqui". Então eu me senti realmente honrada com o seu olhar, porque eu sei que você tem esse olhar aqui, que tem que ser bom, tem que ser excelente, tem que ser ético. Então, se você viu isso aqui no Colmeia, é porque validou isso. Então, eu não sei se eu já falei isso pra você, mas eu falei: "Uau, ela que coloca tanto peso em referência, viu, isso daqui no Colmeia", então me fez vontade de tornar
o Colmeia cada vez mais excelente, reunindo cada vez mais profissionais, tendo o olhar cuidadoso de falar com quem que nós estamos, cuidar desse ecossistema. Então, muito obrigada. Você acha, eu acho que não, mas eu fico de olho ali. Não sou da estética, mas eu me inspiro, em profissionais de negócio assim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e vou lhe falar, faço muita para mim é uma honra fazer parte do Colmeia. Eu acredito muito no projeto desde a primeira vez, primeiro porque eu acredito muito em você, né. Então eu sei que tudo que você faz vai estar dentro dos meus valores. Meu marido que diz que vocês têm que estar com pessoas que têm o mesmo valo os mesmos valores que vocês. E então os seus valores batem muito no meu, então eu quis fazer parte do projeto e é uma honra para mim estar dentro do Colmeia, ver o Colmeia se moldar cada vez mais, colocar tantas mulheres, com diferenciais juntas, com visão humana juntas, que eu acho que isso é o primordial, né, você tem uma visão humana. Eu acredito muito no ser humano, acredito muito nas parcerias, né, de vez em quando a gente ali no meio do caminho a gente se decepciona e diz assim: "Nossa, eu vou parar com isso", mas não dura muito, né, não dura, é quase quando você acredita no ser humano é como um vício, né, você diz: "Eu vou largar, eu não preciso mais disso, na hora que eu não quiser eu largo", e você vê que você não consegue largar, né, que é aquele seu vício diário. E eu acredito no ser humano porque eu tive a ajuda de muitos deles, né, se eu estou aqui foi porque foram pessoas que estenderam a mão para mim, que me ajudaram. Teve algumas que teve troca, teve, mas a troca você só faz com aquilo que você acredita, que você gosta. Eu não consigo fazer troca com uma pessoa que eu não gosto, né. Então era porque as pessoas gostavam de mim, de alguma forma entraram ali no meu caminho, me moldaram, me forjaram, né. E você falar da questão da a importância do estudo e do conhecimento, gente, seja você de qualquer área, procure sempre o conhecimento. O conhecimento é aquela asa que te leva para longe, né. Não seja um mar de conhecimento, como diz meu marido, essa é a frase do meu marido, não seja um mar de conhecimento com 2 dedos de profundidade. Se você faz algo, seja profunda naquilo que você faz. Não seja rasa, eu falo isso de não seja rasa nas suas relações, no seu Seja uma pessoa profunda, mesmo que você tenha medo de quebrar a cara, vá lá e dê o seu melhor, porque se não funcionou, não foi por sua causa. Entendeu? Porque você deu o seu melhor, você foi profundo. Então estude, entenda o poder de sim, a faculdade, a graduação te traz um diferencial sim, sei que a gente está no meio agora que as pessoas às vezes dizem: "Ah, a formação não é importante sim, tá. Se você igual, se você tem uma empresa, você é formado em administração, vai ser um diferencial para você, né. Se você igual você disse: Eu sou uma consultora, eu sou economista, isso é diferencial, exatamente, ele valida, exatamente. Então eu sempre falo, eu queria poder dizer o contrário, todo mundo se fala se existem ou vão existir profissões que a gente não conhece. Enquanto não existir essas profissões que a gente não conhece, vamos cuidar de manter, de validar, porque no mínimo a gente vai ser mais excelente, a gente vai ser mais profundo, né, exatamente. e a gente realmente vai ser um profissional ali que se preocupa com o outro. Então gratidão por tudo mesmo. Eu sempre tenho essa quando eu tô muito grata e falando: "Eu queria terminar dessa forma", respirando, obrigada, obrigada. Obrigada a você. Espero que tenha sido, frutífero, eu tenho certeza que vai ser para você que assistiu até aqui. Pense aí o que que você pode fazer além, esse episódio realmente ele vai além da estética, ele vai além da beleza, ele é por trás, a beleza ele é por trás da estética, tem muito aqui de informação de negócio que dá para você extrair, e eu espero que você tenha visto essa potência, esse significado através da Rosê, obrigada. Esse foi mais um podcast. Agradeço mais uma vez ao Estúdio Rockto, que sempre nos recebe com tanto acolhimento e profissionalismo aqui, já que a gente sempre fala de profissionalização, a gente está no estúdio super profissional. Muito obrigada a todos aqui que nos recebem e até o próximo episódio do podcast Colmeia Connect.